Bom dia, boa tarde ou boa noite. Dando continuidade nas gravações, hoje é o 7º vídeo e vamos falar sobre o livro dos médiuns. Bem, na gravação anterior terminou com a questão da composição do ser humano do lado espiritual como espírito e perispírito, e no lado material com o corpo material e o fluido vital. Então, esses 4 itens compõem o ser humano. Mostrei lá as questões das perguntas, mas só que o ser humano ele desenvolve faculdades, umas ligadas à inteligência e outras ligadas ao instinto. Então, alguma das faculdades ligadas à inteligência, que é do lado da sensibilidade, é que faz, por exemplo, o ser humano ele desenvolve uma sensibilidade para uma determinada atividade da vida. Isso, só a parte humana, essa sensibilidade, leva aos artistas, por exemplo, um músico, um compositor. Essa sensibilidade associada à intervenção de algum espírito do plano espiritual é que leva à mediunidade, que é o assunto de hoje, já que vamos falar do livro dos médiuns. Então tem a mediunidade, vem da palavra médium, que é também da onde deriva a palavra intermédio. Ou seja, o médium é que faz a intermediação entre o plano, a vida material e a vida espiritual. Ou, numa linguagem mais moderna, da dimensão do mundo físico e a dimensão do mundo espiritual. Então, tem ser humano que tem essa sensibilidade que faz com que o espírito consiga se manifestar. E uma das coisas que perturba e deixa indeciso muitas pessoas é o fato de uma pessoa desencarnar, um ente da família, por exemplo, um pai, a mãe, um filho, alguém muito querido, e não mais se comunica. E a pessoa pensa assim, poxa, mas se existisse a mediunidade, se existisse comunicação com essa dimensão espiritual, então por que fulano ou cicrana não se comunica comigo? Aí que está a questão. Porque para que ocorra a comunicação, é preciso o médium. O médium é que tem essa sensibilidade. Essa sensibilidade não se desenvolve da noite para o dia ou ao bel prazer de da vontade da pessoa. Falar, eu quero ser médium. Não, essa sensibilidade ela se desenvolve de reencarnação em reencarnação e às vezes leva milhares de anos e muitas reencarnações para a pessoa desenvolver aquela sensibilidade. E mesmo assim, aí que está a questão principal. Essa sensibilidade não é em relação a todos os espíritos. Essa sensibilidade é em relação a alguns espíritos. É por isso que, de repente, um parente não consegue se comunicar, porque ele não tem um médium disponível cuja sensibilidade permita fazer esse intercâmbio entre a dimensão espiritual e a dimensão material. Todavia, é importante salientar que todos nós, qualquer pessoa, pode manter contato com os espíritos através dos sonhos, através do sono à noite. Quando a pessoa dorme, na verdade é o espírito dela que deixa o corpo. E quando eu falo espírito dela, muitos espíritas vão dizer assim, não existe isso, porque ela é o espírito. Espera um pouquinho. Quando
se trata de ser humano, dentro do ser humano está o espírito, o perispírito, o corpo e o fluido vital. Então, o ser humano tem um espírito, o ser humano. Agora, quem é consciente, quem é eterno, quem vai viver após a morte é o espírito, mas o ser humano tem um espírito. É lógico que no plano espiritual já não se diz assim, mas no plano material é correto dizer o ser humano, ele falar o meu espírito, porque ele, o ser humano, é composto desses 4 itens. Bom, quando o espírito sai do corpo durante o sono, ele pode ter contato com esses espíritos que já desencarnaram. E o que precisa para isso? Também precisa de um desenvolvimento, de uma sensibilidade e de algum tempo, mas não tão longo, de muitas reencarnações. Algumas noites, alguns meses são suficientes para a pessoa conseguir esse contato. E o que a pessoa precisa? Ela precisa fazer as orações antes de deitar, fazer as orações ao despertar, fazer orações específicas antes de deitar, pedindo para ter a comunicação com aquele determinado espírito que agora está no plano espiritual. E aí ela vai manter esse contato. E tem outro detalhe. O que grava a memória está no corpo material. No corpo material do ser humano está junto o espírito e o perispírito. Alguns sonhos são lembrados, outros não. Por quê? Porque o corpo material não tem referência para gravar o que foi vivido lá na dimensão espiritual durante o sono. Mas algumas coisas a pessoa lembra, principalmente quando despertar. Bom, mas só que esse contato, esse desenvolvimento humano, ele não é apenas da parte da sensibilidade que leva aos artistas no lado material, ou que associado aos espíritos leva à mediunidade intelectual, que aí nós podemos destacar a mediunidade dos videntes ou as intuitivas e outras. Lá no Livro dos Espíritos, isso está no item 190. É que o ser humano, ele também desenvolve o magnetismo. E dentro do espiritismo, esse magnetismo ele é conhecido também como ectoplasma. Esse ectoplasma, esse magnetismo, do lado material, sem a intervenção dos espíritos, ele leva aos mágicos e aos curadores, pessoas que realizam cura pela força da sua vontade. Ela precisa dessa energia. Então já não é uma sensibilidade, já é uma energia mesmo, que aí leva à cura. Isso associado aos espíritos leva às mediunidades de efeito físico, curas, transportes e outras. Então isso está lá no item 189 do Livro dos Espíritos. É interessante também que essa parte desse magnetismo, do ectoplasma, que pode levar um espírito a se materializar. Agora, nenhum é o que as pessoas chamam de fantasmas, que aparece em determinados locais. Só que o interessante é que o espírito ele não consegue se materializar sem que haja um médium de efeito físico que tenha esse magnetismo por perto. Então, só o espírito lá numa casa abandonada, no cemitério, por exemplo, ele não vai aparecer para ninguém, porque falta a ele esse ectoplasma para se materializar. E mesmo se ele se materializar, será por pouco tempo, em função da necessidade dessa energia do ectoplasma. Bom, feito essa explicação, então vamos analisar brevemente o Livro dos Médiuns. Bom, quanto ao Livro dos Médiuns,
Eu tenho aqui os livros em e-book, né, ou seja, baixado da internet, arquivo em PDF protegido, e a mesma situação que eu já relatei nos vídeos anteriores, de dar preferência para aqueles arquivos que estejam com a nova ortografia. Então tem da FEB a tradução do Guilom Ribeiro, tem da Luz e Espírito do Luiz New Morris, a Maria Becker da Mundo Maior, ou a tradução da Maria Lúcia de Carvalho do Centro Espírita Leon Denis. Eu vou abrir então aqui o livro da tradução do Guilom Ribeiro da FEB. Então eu estou aqui com o sumário, ou seja, o índice do livro dos médiuns. Tem aqui no início a nota da editora, a introdução de Allan Kardec. Aí depois o capítulo 1 trata a espíritos, porque, conforme eu expliquei, a mediunidade é uma sensibilidade que permite o contato com os espíritos. Mas se não existisse espíritos, também não haveria mediunidade. Então o raciocínio inicial é esse: há espíritos, e aí os argumentos explicativos sobre isso. Do mundo maravilhoso e do sobrenatural, do método, porque aí que está o interessante. Assim como o livro dos Espíritos trata do aspecto filosófico e alguns aspectos morais, principalmente no fim do livro dos Espíritos, já o livro dos Médiuns, ele trata do aspecto científico, ou seja, como que processa esse contato entre os espíritos e a dimensão material. Como que processa essa sensibilidade, conforme eu expliquei, que permita que determinados espíritos consigam se manifestar e se comunicar. E o interessante é que na época de Allan Kardec, muitos espíritos que tinham já desenvolvido essa sensibilidade mediúnica reencarnaram, que era para dar suporte ao surgimento da doutrina espírita. É por isso que naquela época, ou seja, há cerca de 160, 170 anos atrás, havia médium em todo o mundo. Ou seja, foi um preparativo para o surgimento da doutrina espírita. Depois que o Allan Kardec veio, recebeu as mensagens, codificou a doutrina espírita, ou seja, separou os assuntos, fez os 5 livros das obras básicas, esses médiuns desencarnaram e, por serem espíritos já com alguma evolução, não precisaram reencarnar de novo, a menos em casos missionários. Tem espírito que ele não precisa reencarnar, porque qual é o objetivo da reencarnação? É evolução. Nós evoluímos pelo intelecto e nós evoluímos pela moralidade. Então, nós evoluímos em pensamento, pelo intelecto, intelectualmente, e nós evoluímos moralmente pelos sentimentos. À medida que desenvolvemos sentimentos melhores, isso determina a nossa evolução. Então, a reencarnação, nascer, crescer, viver na Terra, serve apenas para isso. Tudo que acontece na vida, absolutamente tudo, serve para ou mexer com o nosso pensamento ou mexer com os nossos sentimentos. Para desenvolver os nossos sentimentos, desenvolver o nosso pensamento. Então chega num ponto que o espírito não precisa mais reencarnar no planeta Terra. Ele vai reencarnar em um outro planeta mais evoluído, que tenha melhor suporte para dar continuidade ao seu projeto de evolução. Todavia, há casos em que... quando o espírito reencarna, para então evoluir
intelectualmente ou evoluir moralmente, ele passa por duas situações que dentro da doutrina espírita é chamado de prova ou expiação. Provas são essas situações em que o espírito passa por uma dificuldade, por um sofrimento que vai permitir a ele evoluir. Ou expiação é uma situação que ele passa para ele aprender a corrigir algum erro que ele cometeu em vidas passadas. Então toda expiação é o pagamento de alguma coisa de vida passada. Provações, são situações para o espírito mostrar que realmente já adquiriu aquela evolução. Então, se ele já passou por essas situações na Terra, ele não precisa mais reencarnar aqui. Ele reencarna num planeta onde as condições de vida sejam melhores, onde haja mais respeito, onde haja mais tolerância, onde haja mais amor, mais compreensão, mais empatia, menos egoísmo. Bom, todavia, tem espíritos que reencarnam ainda no planeta Terra como missionários. Então eles reencarnam com uma missão determinada para ajudar em determinadas situações. E espíritos missionários não é grandes coisas como transformar o mundo, não. Às vezes é ajudar uma família, às vezes é ajudar um grupo étnico de alguma região. Necessariamente não quer dizer grandes coisas. Às vezes um espírito missionário reencarna e depois a história nem registra mais o seu nome, ninguém sequer sabe que ele passou pela Terra, mas ele passou, ele foi um exemplo de vida e ele foi exemplo para outras pessoas e auxiliou outras pessoas. Então esses são espíritos missionários. Bom, após Allan Kardec, com a doutrina espírita feita, esses espíritos que tinham essa sensibilidade desenvolvida, tanto do lado do magnetismo quanto do lado da sensibilidade, já deixaram de reencarnar. Por isso que hoje em dia as manifestações espíritas são menos do que na época de Allan Kardec. Bem, mas voltando ao livro dos médiuns, então ele está aqui no capítulo 3 do método, ou seja, tem que haver uma metodologia, já que é uma ciência. E não é uma ciência que pode ser apurada pelas outras ciências da dimensão material. É uma ciência experimental, por isso está experimentadores. Então, esse capítulo fala sobre isso. Depois dos sistemas, diferentes modos, porque o espiritismo é encarado e assim por diante. A segunda parte, das manifestações, da ação dos espíritos sobre a matéria, das manifestações físicas, das mesas girantes, e aí vai. Das manifestações inteligentes, da teoria das manifestações físicas, das manifestações físicas espontâneas, ruídos, barulhos e perturbações, arremesso de objeto. Então, por exemplo, dentro do nosso lar, desde que haja alguma pessoa da dimensão material, ou seja, um espírito encarnado ali, um filho, uma filha, a mãe, o pai, um filho, que tenha essa mediunidade de efeito físico, essa mediunidade magnética que desenvolve esse ectoplasma, algum espírito pode usar essa energia, por menor que seja, e provocar, por exemplo, barulhos, provocar ruídos. Bom, aí depois vai das manifestações visuais, que aí já entra nessa questão da mediunidade pelo lado da sensibilidade, porque tem pessoas que conseguem ver os espíritos, tem pessoas que conseguem escutar os espíritos, e tem pessoas que não apenas conseguem ver e escutar, como conseguem conversar com eles. Então isso é uma sensibilidade, é evidente que muito apurada.
A mais comum de todas é a intuição. A intuição é uma forma de mediunidade. Bem, e dentro dessa questão científica, o livro dos médiuns aborda também da bicorporiedade, da transfiguração, aparições dos espíritos de pessoas vivas, formação espontânea de objetos tangíveis, modificação das propriedades da matéria, fala dos lugares assombrados, da natureza das comunicações, porque esse capítulo 10 ele é muito interessante e muito importante, porque no geral as pessoas estimam que quando desencarna, quando vai para a dimensão espiritual, o espírito vira sábio, fica cheio de boas virtudes, e não é nada disso. O espírito nada mais é do que a mesma pessoa que estava na dimensão material. Aqui ele era um espírito encarnado, que é chamado de alma. Na dimensão espiritual ele é um espírito, mas o conhecimento dele é o mesmo. Os sentimentos que ele tem de raiva, de amor, de ódio, de perdão, de tantos os sentimentos negativos como as virtudes, são as mesmas que ele tinha aqui. Então, um espírito desse que se manifesta, o que ele pode ensinar para alguém? O que ele pode passar para alguém? Aquilo que ele sabia. Então, se ele não sabia nada de importante, nem para ele mesmo aqui no plano, na dimensão material, por que lá na dimensão espiritual ele vai simplesmente do nada virar sábio? Então não vai. Então é por isso que é preciso ter muito cuidado com as manifestações dos espíritos. E nisso, hoje em dia, é muito comum que os centros espíritas façam sessões mediúnicas, aonde um determinado grupo de pessoas reúnam e ali manifestam espíritos, tanto bons, com boas mensagens, como manifestam também espíritos sofredores. Por quê? Porque vai para o plano espiritual, não é como mágica que desencarnou, vai para o plano espiritual e já vai ser bem recebido lá. Não é assim. Depende do que a pessoa fez aqui na Terra. Então, nesse sentido, aquele filme Nosso Lar mostra bem isso. Porque quando o André Luiz desencarnou, ele foi para o plano espiritual e ele sofreu lá. Em torno de 10 anos, 8 a 10 anos, ele sofreu perambulando por regiões hostis, onde espíritos vingadores, espíritos mais perturbados do que ele mesmo, o perseguiam. Então, só depois que ele se lembrou de fazer uma oração verdadeira, foi que ele conseguiu a ajuda do espírito que foi a mãe dele, ou seja, a ajuda da mãe dele, para ir para uma colônia, uma cidade espiritual, cujo nome dessa cidade lá, na dimensão espiritual, é Nosso Lar. Daí é o nome do filme e o nome do livro, Nosso Lar. Mas o fato é que muitos espíritos ficam sofrendo. Então eles se manifestam nessas sessões mediúnicas e ali eles recebem ajuda para fazer uma prece e assim eles serem encaminhados para uma colônia espiritual, um hospital do plano espiritual, onde eles possam recompor a energia e recuperar a memória das vidas passadas e dar continuidade na sua jornada evolutiva. Mas o interessante é que muitos espíritos que estão lá na dimensão espiritual são espíritos frívolos, espíritos que não têm nem interesse em evoluir e nem interesse em ajudar ninguém. Então eles se manifestam nessas sessões mediúnicas, e isso pelo Brasil inteiro, no mundo inteiro acontece isso, e eles simplesmente enganam
aquelas pessoas que estão ali. Ora, ele se passa por um espírito sofredor, pedindo ajuda, e aí o médium ou a pessoa que estiver auxiliando na sessão, orientando, monitorando, faz uma oração toda fervorosa e o espírito disse que recebeu a ajuda, conversa. Ele não acredita em nada. E toda a sessão pode acontecer que venha sempre o mesmo espírito e inventa 1000 mentiras e fala, fulano aconteceu isso, não, eu vim da parte de cicrano, que eu estou lá prejudicando ele, provocando uma doença, e aquelas pessoas ali presentes, por credulidade, por falta de conhecimento do livro dos médiuns, simplesmente acredita. Não é nem inocência, é falta de conhecimento mesmo. Se estudasse o livro dos médiuns, não iriam acreditar com tanta facilidade em qualquer espírito. Não foi o que disse o apóstolo João Evangelista? Lá na epístola, lá na Bíblia, ele disse assim, filhos, não creais em qualquer espírito. Antes, vejam se eles realmente procedem de Deus. Então, como que se vai saber? Na verdade, são poucas as condições para que se saiba isso, a menos que esteja presente um médium que tenha evidência. Mas, não diz o próprio Jesus disse, pelo fruto se sabe a qualidade da árvore. Então, pela palavra que o Espírito fala, pelo jeito que ele fala, não questão intelectual, mas questão moral. Qual é a importância do que ele está falando? O que ele está falando, no que ajuda as pessoas? Então isso leva a conhecer esses espíritos. E quando esses espíritos são chamados de obsessores, eles prejudicam as pessoas e prejudicam grupos espíritas também. Bom, mas isso, daí a importância do conhecimento desse capítulo 10 da natureza das comunicações. Mas o livro dos Espíritos tem vários outros assuntos, inclusive da psicografia, que era o caso do Chico Xavier. O Chico Xavier, ele deixou psicografado 412 livros. Posteriormente vai ser gravado um vídeo sobre isso e vamos explicar melhor essa situação. Mas o fato é que a psicografia, o espírito pode, ao invés de usar os órgãos vocais de uma pessoa para falar, ele maneja o braço da pessoa e ele escreve a opinião dele. Inclusive, pessoas analfabetas, ou seja, o médium não sabe escrever, mas o espírito pega o braço dele e ele escreve. Bom, aí vai aqui mais na frente outros assuntos dos mais variados tipos de mediunidade, dos inconvenientes e perigos da humanidade, tem sim, do papel do médium nas comunicações espíritas, o que é importante, da influência moral do médium, porque dependendo do caráter do médium, é também o tipo de espírito que ele atrai. Os semelhantes se atraem. Um médium que faz as suas orações, que tem um sentimento melhor dentro da sua família, dentro da sua comunidade, então ele atrai espíritos melhores. Agora, ele atrai todo tipo de espírito. A diferença é que os bons se agradam em ficar com ele e os maus se afastam, mas mesmo assim ainda pode se manifestar. Não tem nenhuma vergonha de um espírito pouco evoluído se manifestar. Nenhuma vergonha nisso. Espírito pouco evoluído é como uma criancinha pequena, é como um irmãozinho menor que também merece respeito. O que não merece respeito é dar credibilidade a espíritos perturbadores que enganam com mensagens falsas. Isso que não merece respeito.
Bom, mas o Livro dos Espíritos prossegue, inclusive falando de mediunidade nos animais, da obsessão, isso é interessante, identidade dos espíritos, da evocação. Então, esse é o nosso vídeo de hoje, e eu espero que as pessoas realmente estudem o Livro dos Espíritos. Então, Deus nos abençoe e fiquem em paz.